Fala, meus futuros investidores, tudo certo com vocês? Dando continuidade ao nosso tema aí sobre economia e indicadores econômicos, hoje vamos falar da Selic, taxa Selic, Selic Meta e Selic Over. Essa taxa podemos citar aí três principais motivos, importâncias financeiras, econômicas e monetárias. A primeira dela, usada como política monetária do governo, é o controle da inflação, e eu vou explicar o porquê disso. Outro motivo é que ela serve de base para cálculo dos demais juros da sociedade. Por exemplo, se você pega um empréstimo, um financiamento, um crédito, essa taxa é a base. Ah, Lucas, você está ficando doido. A Selic está, sei lá, 5,25 atualmente. O empréstimo é 8% ao ano, 10% ao ano, tá? Eu vou explicar, tem mais coisas embutidas nessa taxa aí do financiamento do empréstimo, mas ela é a base para definir esse empréstimo. E terceiro, e também muito importante, ela é a nossa taxa que rege a renda fixa aqui no Brasil, que são investimentos de renda fixa, que vamos falar um pouquinho para frente. E eu sempre brinco que a renda fixa aqui no Brasil é uma renda variável, ela é uma renda fixa que varia. É varia mesmo, não é varia. Porque a nossa taxa de juros, essa Selic, como os títulos são basicamente atrelados a ela varia muito ao longo do tempo. Então, os nossos títulos variam junto com essa taxa, porque tem ela atrelada, tem ela de lastro, vamos dizer assim. Mas o que é Selic? Eu sei que você viu os meus vídeos anteriores aí, onde a gente falou sobre o Sistema Financeiro Nacional, e a Selic, propriamente, é a central de custódia, Sistema Especial de Liquidação e Custódia, onde são custodiados os títulos do Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional é um órgão lá que cuida do dinheiro do Brasil, nosso Tesouro Nacional. Então, esse órgão, ele tem os títulos que ele oferece ali, os títulos de dívida pública, e esses títulos, quando alguém compra alguma coisa, ele é custodiado nessa Selic, nessa central de custódia. E é lógico que a taxa Selic, tanto a meta quanto a over, ela tem uma certa dependência dessa Selic, dessa central de custódia, e eu vou explicar o porquê agora. Primeiramente, aí vamos falar o que é Selic Meta. Meta para uma taxa de juros. Quem define isso é o Copom, que é o Comitê de Políticas Monetárias, que é um órgão lá do Bacen, que eu sei também que você estudou sobre o Sistema Financeiro Nacional. Como o próprio nome já diz, Comitê de Políticas Monetárias. A taxa Selic, a gente fala que ela é uma ferramenta para política monetária. Política mesmo, fazer, guiar ali, colocar caminhos para o nosso dinheiro, monetariamente falando. E esse órgão, o Copom, a cada 45 dias em média, porque não é 45 dias igual muita gente fala, eles têm por obrigação se reunir 8 vezes ao ano, que aí dá uma média entre 44 e 45 dias, mas eles podem convocar reuniões extraordinárias caso esteja em algum cenário que eles precisam se reunir, que não seja nesse período de intervalo de 44 a 45 dias. Aí eles se reúnem lá e falam assim, ó, como que tá nosso cenário econômico, como que tá a inflação, o que que a gente precisa fazer, como é que tá aí a projeção para os próximos meses, para os próximos anos, que a gente tem projeções já de taxa Selic, projeções já de inflação para os próximos meses e até para os próximos anos. Aí a partir disso eles tomam a decisão de abaixar a Selic, aumentar a Selic ou manter no mesmo patamar. Lembra que eu falei no começo do vídeo aí que ele é usado para as taxas básicas da sociedade e também para controle de inflação. E como que faz isso em um cenário econômico? Quando a gente está com um cenário com a taxa Selic baixa, significa que a gente tem mais acesso ao crédito. Eu sei que você assistiu minha aula de inflação, e quando eu falo quando a gente tem mais crédito disponível no mercado, a gente tem mais consumo, a gente tem mais demanda por dinheiro, a gente aumenta, quando a gente tem aumento de consumo, a gente tem aumento dos preços dos produtos, tem aumento da inflação e também, consequentemente, o aumento do PIB, porque a gente está consumindo e produzindo mais. Te perguntar, se você tiver que pegar um empréstimo, sei lá, um financiamento para sua casa, se tiver 0,3% ao ano, você vai pegar crédito? Sim, você vai pegar crédito, vai lá, porque tá quase nada. Ou seja, tá estimulando o consumo, tá colocando dinheiro na sociedade. Então tá estimulando o consumo. E a gente aprendeu que quanto mais o consumo aumenta, mais os preços dos produtos aumentam e mais a inflação aumenta. E o PIB também aumenta, porque você está estimulando o consumo. E o oposto é totalmente verdadeiro. Quando a taxa Selic está alta, a gente tem uma demanda menor pelo dinheiro, porque o crédito está mais caro, ou seja, menos dinheiro na sociedade, menos consumo,
preço dos produtos tendem a baixar e a inflação tende a baixar também, mas também como um ponto negativo, como a gente está desestimulando o consumo, desestimulando a economia, o nosso PIB tende a baixar também, tende a diminuir. Por exemplo, se tiver 20% ao ano a taxa para você pegar um financiamento que você vai pegar, provavelmente não. Maior número de pessoas, não. Ou seja, vai reduzir o estímulo de consumo, reduzindo o dinheiro na sociedade, reduzindo o consumo, reduzindo o preço dos produtos e caindo a inflação. Então, essa tendência de quando a Selic sobe, saiu no Jornal Nacional, o Copom subiu a Selic para 5,25. Eles estão tentando controlar a inflação que está alta, que é o cenário atual. Então, esse órgão, que é o Copom, vem através dessa ferramenta, que é a taxa Selic, fazer com que ela seja estabelecida uma meta, porque a gente tem uma meta para a inflação e também a gente tem uma meta para a taxa Selic, para que a gente tenha um consumo equilibrado com uma inflação equilibrada. Isso, como eu sempre falei, eu falei nos meus posts, é um baita trampo, é muito difícil você controlar esses dois pilares e deixar a economia crescendo de maneira sustentável, onde você tem uma taxa de juros equilibrada e uma inflação equilibrada. Legal, Lucas, eu entendi aí que é uma Selic meta que eles colocam para controlar a inflação, para deixar a inflação na meta, a Selic na meta, e a gente tem um consumo equilibrado e uma inflação equilibrada. Mas e a Selic Over? O que é isso? A Selic Over, quando a gente fala de over, antigamente era o nome de overnight, ou seja, um dia. São transações que acontecem de um dia para o outro. Essa é a taxa que é praticada na prática. Quando eu falei lá que o Tesouro Nacional emite títulos públicos, a maior parte comprada, quem compra a maior parte desses títulos são os bancos, tá? Eles fazem meio que um caixa, uma reserva de títulos públicos. E uma das importâncias que eu falei é que essa taxa, ela não é a taxa básica para definir os demais juros da sociedade. Então, quando a gente fala de título do Tesouro, a gente está falando basicamente de título livre de risco, ou seja, a chance do Tesouro Nacional dar um calote até para você investidor, como eu falo aí nos meus posts, saia da poupança, tem título muito mais seguro, como por exemplo o Tesouro Selic, que é um título muito mais seguro, que ele é protegido, ele tem a garantia do nosso Tesouro Nacional. Na pior das hipóteses, se acontecer alguma coisa, ele pode emitir dinheiro, tá? Então, a gente fala que é uma taxa livre de risco, é um investimento livre de risco. Então, quando os bancos compram esses títulos, eles estão fazendo um investimento a essa média de taxa aí, que é a taxa Selic, e eles não têm risco nenhum, não precisa fazer nada, não precisa contratar ninguém para intermediar, é uma taxa livre de risco e de custos. E o banco tem posse de vários títulos aí do Tesouro. E o que acontece? Por lei, todos os bancos têm que passar o dia com caixa positivo. Ou seja, lá no Itaú, a gente teve mais saques, por exemplo, do que depósitos, eles têm que arrumar uma forma de conseguir dinheiro para que o seu caixa fique positivo. E o que ele faz? Ele vai lá no Santander e fala assim, pode ser outro banco, tá? Mas eu estou exemplificando. Vai lá no Santander e fala assim, Santander, eu estou com caixa negativo aqui de R$1 milhão. O que você pode me ajudar aí? O Santander fala assim, tal, eu tenho um dinheiro aqui, posso te emprestar, o meu caixa hoje está positivo, eu consegui mais depósito do que saque, mais transações que entram dinheiro na minha conta, então estou positivo. Eu posso te emprestar R$1 milhão, mas com uma condição. Eu te empresto, mas você vai ter que me emprestar os seus títulos do Tesouro aí que você tem na sua reserva, como garantia desse 1 milhão que eu tô te emprestando aqui, porque caso você não me pague, eu pego os seus títulos do Tesouro e transfiro ele para mim e ele é meu. Aí o Banco Itaú fala assim, não, fechado, vou te dar os meus títulos do Tesouro aí como uma garantia, você me dá esse 1 milhão aí para eu passar o meu dia com caixa positivo. Aí o Santander fala assim, tá bom, mas além de eu te emprestar, além de você me garantir aí os títulos do Tesouro, eu vou te cobrar uns juros aí de um dia para o outro. E os juros, como ele está sendo ali rastreado por aqueles títulos do Tesouro, nada mais é que uma base. E como eu falei, a taxa Selic não é uma base para os demais juros. O Santander fala assim, para uma taxa livre de risco aí, como você está me dando a garantia do seu título do Tesouro, eu vou te cobrar aí bem próximo do que é uma taxa Selic, por exemplo, agora 5,25% ao ano. Mas só que isso acontece entre vários bancos, entre várias vezes durante o dia em uma transação em valores astronômicos, vamos dizer. Então,
essa Selic Over, presta atenção, essa Selic Over nada mais é que a média das taxas cobradas nesses bancos que estão emprestando e os outros que estão pegando dinheiro emprestado para deixar o seu caixa positivo. Eles pegam toda essa transação que acontece durante o dia, a central de custódia ele tem essa informação, eles fazem a média da taxa cobrada e fica bem próximo à taxa Selic meta, porque ela é uma taxa básica de juros. Então, quando a gente fala da taxa Selic Over, é uma taxa diferente da Selic Meta, mas ela está bem próximo, poucas casas decimais abaixo da Selic Meta, devido a essas médias. Porque nada mais que eles estão fazendo, eles estão emprestando com base em uma Selic Meta. Então, tem que ficar algo bem próximo disso. E agora, respondendo aquela querida pergunta, Lucas, você tá doido? Não tem como, não é só 5,25 que o banco XPTO me cobra para fazer um financiamento. Não. Quando a gente falou lá do Tesouro, eu não falei que ele é uma taxa livre de risco, não tem risco nenhum quando você vai lá pegar o título no Tesouro, porque o Tesouro Nacional tem a garantia de poder, por exemplo, emitir mais dinheiro. Quando o Santander está te emprestando dinheiro, tem um pequeno risco aí, né? Então, além de risco, também tem questões operacionais. Lá no Tesouro Selic, você vai lá na plataforma e compra, não tem muito custo nem nada. Para o Santander te emprestar dinheiro, ele tem que abrir agência, tem que pagar salário, tem que pagar vigilante, tem que fazer todas aquelas coisas que a gente conhece de um banco aí tradicional. Então, o custo do crédito, ele baseia-se na taxa Selic para te emprestar o dinheiro. Vamos supor que está 5,25% ao ano, mas ele coloca mais uma taxa aí desses custos operacionais que ele tem para te emprestar o dinheiro e também uma coisa que a gente fala de taxa de risco de crédito, a famosa provisão que eles fazem lá, provisão para devedores duvidosos, que eles já têm que fazer, tem um rating lá que eles colocam de acordo com seu histórico aí no mercado, né? Se você é um bom pagador, se você paga suas contas em dias, você tem um rating melhor, aí dependendo do rating eles colocam um risco nesse crédito que eles estão te prestando e cobram um percentual a mais por isso que a taxa de crédito ela não é só o 5,25, ele é o 5,25 acrescido de custos operacionais e uma possível perda que ele pode ter de você não pagar. E hoje a gente está tendo uma novidade bem legal aí, que é o Open Bank, né, que vai vir de uma forma para reestruturar o nosso sistema financeiro relacionada a essa parte da taxa que eles cobram aí de liquidação duvidosa, que, por exemplo, o Open Bank nada mais é que você abrir seus dados para todas as instituições financeiras. Quando você faz transação só com o Santander, só o Santander sabe o quão bom pagador você é ou mal pagador. E quando você abre os seus dados para os outros bancos não tinham acesso aos seus dados de bom pagador, ao seu risco de crédito. Então, quando você abre os dados para esses outros bancos, eles conseguem ver, não, o José é um bom pagador. Mesmo que ele não tenha operação comigo, eu não preciso cobrar esse risco de crédito muito grande. Eu vou cobrar um pouquinho menor, porque eu sei que ele pode pagar. A probabilidade de me pagar é bem grande. Então, é assim que forma essa taxa de 200% ao ano aí de financiamento. Então, basicamente é isso. Eu acho que ficou, de certa forma, claro. Eu acho que é importante, acho não, certeza, é importante a gente entender as funções aí da Selic, tanto a Selic Meta quanto a Selic Over, porque ela afeta o nosso dia a dia. Quando você vai lá no seu cartão de crédito, você vai lá pegar no seu Zé do banco, pegar um empréstimo, ela afeta. Quando sobe, ele fica mais caro. E também está ligado diretamente à inflação, como eu falei para vocês. E é isso, pessoal. Por hoje é só e até a próxima.